O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus, Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estamos hoje juntos para a nossa última aula da Revista Espírita, ano 1858, finalizando então mais um projeto de estudo aqui com você no dia de hoje. Para você que já nos acompanha, que conhece o nosso canal, muito obrigada pela sua confiança e pelo seu carinho. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no nosso canal. Você terá a oportunidade de receber a atualização de todas as nossas aulas. Confira! Meus amores, hoje nós vamos ver, então, a finalização do mês de dezembro. Vamos ver o item, o papel da mulher. Vamos ver palestras familiares de além-túmulo. O item, variedades. E finalizar com aos leitores da Revista Espírita. Nos itens, então, iniciando no item papel da mulher, na verdade são dois itens aqui, o papel da mulher e o despertar de um espírito. Aqui nós vamos falar bem rapidamente, porque Kardec traz, num primeiro momento, ele traz exatamente uma abordagem sobre a mulher. Então, ele vem falando aqui sobre a importância da mulher, a beleza da mulher, a delicadeza da mulher, que ela exatamente vem com o objetivo, com a sua leveza, com a sua beleza, auxiliar o homem. Então, juntos, homem e mulher, eles fazem, ele até coloca no fim, ele diz assim, que juntos eles conseguem formar um todo. O homem sendo a cabeça e a mulher sendo o coração, porque a mulher ela é naturalmente mais delicada, mais singela, mais emotiva. São as características que normalmente as mulheres apresentam. Então, em vários momentos aqui, ele vai exatamente tecendo elogios ao papel, à figura da mulher. Então, diz a mulher é delineada mais finamente que o homem, o que indica naturalmente uma alma mais delicada. Diz que em todos os mundos a mãe será mais bela que o pai, por ser a que a criança vê primeiro. Seus longos cabelos ondulantes sobre o pescoço são a imagem da doçura e da facilidade com que sua cabeça se dobra sem se partir sobre as provas da vida. Aida diz assim: saibam, porém, os homens que para se tornarem dignos de vós, mulheres, devem ser tão grandes quanto sois belas, tão sábios quanto sois boas,
tão instruídos quanto sois originais e simples, é necessário que saibam que vos devem merecer, que sois o prêmio da virtude e da honra. Mas ele diz, não dessa honra que se cobre com as coisas do mundo, mas da honra segundo Deus. E vai finalizando, são informações, são mensagens, ele diz aqui, são mensagens trazidas realmente ao que dá a entender por algum espírito. Nós não temos essa informação muito claramente em relação a esse item da mulher, não consta uma informação de Kardec, mas junto com o segundo, como se fosse um segundo poema, traz uma informação dizendo que os versos foram escritos espontaneamente por meio de uma cesta, tocada por uma senhora e um menino. Pensamos que muitos poetas honrariam-se da sua autoria. Eles nos foram enviados por um dos nossos assinantes. Então, isso aqui são 2 textos que Kardec recebeu. E tudo leva a crer que foram textos mediúnicos. E finaliza esse que vai falando sobre a mulher, e finaliza exatamente dizendo, homens, sede úteis, e quando os pobres abençoarem o vosso nome, as mulheres vos serão iguais, mostrando aqui da igualdade entre homens e mulheres. Então formareis um todo, sereis a cabeça e elas o coração. Sereis o pensamento benfeitor e elas as mãos liberais. Uni-vos, pois, não só para o amor, mas para o bem que podeis fazer a 2. Que os bons pensamentos e as boas ações realizadas por 2 corações amantes sejam os elos dessa cadeia de ouro e diamante chamada matrimônio. Então, esse primeiro texto é, na verdade, se nós formos ler com calma, um louvor à mulher, ao papel da mulher no mundo. E de uma forma muito doce, muito leve, muito positiva, muito graciosa. E é interessante Kardec ter colocado isso, porque mostra para nós também o quanto ele respeitava a mulher. E nós sabemos o quanto ele respeitava a sua esposa, Amélie. Então, esse é um texto que foi enviado e que ele trouxe aqui no final da Revista Espírita. E o outro que ele traz é um poema, que inclusive aqui na minha edição tem do lado esquerdo, ele traduzido em português, e do lado direito, traduzido em francês. E é um poema, claro. Então eu não vou, vocês acredito que nesse caso, como não traz grandes informações, o conteúdo, quer dizer, traz informações, mas como tem esse aspecto, esse viés mais lúdico, mais realmente poeta, de poesia, nós vamos passar adiante para que nós possamos nos fixar mais nos outros ensinamentos. Aqui o que é importante destacar na minha avaliação é a capacidade que os espíritos têm de trazerem conteúdos menos científicos, menos positivos e mais sentimentais, mais poéticos, mais lúdicos, mais musicais. Então, é isso que nós percebemos. Então, os espíritos, eles também conseguem trazer informações e mensagens com esse teor. Então, o papel da mulher e o despertar de um espírito nos trazem exatamente essa percepção de tipos de mensagens que podem ser trazidas pelos espíritos. E nós vamos adentrar, então, nas palestras familiares de além-túmulo. E nós vamos ver aqui 3 palestras. Uma viúva de Malabar, acho que são 2. A Bela Cordoeira, deixa eu ver se são 2. São 2, exatamente. Uma viúva de Malabar e a Bela Cordoeira. Uma viúva de Malabar era exatamente uma das mulheres da Índia, e lá existia, à época, não sei se ainda existe hoje, realmente, mas à época existia o costume de que, quando o marido falecia, a mulher podia esperar alguns dias para ver se ela recebia uma outra solicitação de casamento. Mas se isso não acontecesse, ela deveria queimar-se, ou seja, suicidar-se,
exatamente ali sob o corpo do marido. E que isso era algo que decorria da crença, dos costumes, dos regramentos que existiam na Índia. Então, essa mulher, ela exatamente acabou tendo que fazer isso. Foi exatamente, ela foi evocada. Kardec evocou na Sociedade Parisiense Espírita no dia 2 de novembro de 1858. Ela foi evocada e aí o médium viu como ela estava vestida, ela ainda se apresentava com a vestimenta no plano espiritual, com o jeito, com o estilo, realmente da sua cultura, tá? Lá da Índia. E aí, Kardec começa a perguntar a ela como ela se sente, por que ela realmente fez o que fez, se ela queria, se ela sentia vontade de se matar em função do marido. E começa a questionar ela em função dos acontecimentos. E o que ela responde? Ela responde o seguinte, que ela diz que praticamente nenhuma das mulheres deseja se matar daquela forma. Ela diz, eu preferia ter casado com uma outra pessoa, mas eu esperei e não apareceu ninguém, eu precisei cumprir a lei. Então, isso era o que previa a lei dela. Então, ela não se viu, não achou ali que ela teria outra alternativa. Mas ela diz que poderia haver uma ou outra mulher que realmente buscasse a morte, quisesse a morte em função da perda do marido. Mas ela disse que na grande maioria das mulheres isso não acontecia. E ela disse que isso era parte da religião do esposo, porque a religião dela não tinha esse regramento, mas a do esposo tinha. E quando a mulher casava, ela passava a adotar a religião do marido. Ela disse que ela tinha em torno de 20 anos quando ela morreu dessa forma. Pergunta a ele: você sacrificou-se voluntariamente? Aí ela responde o que eu disse: eu preferia ter me casado com outro. Pensai bem e compreendereis que todas pensamos do mesmo modo. Mas, ela disse, segui o costume. Mas, no fundo, teria preferido não fazer, não me matar. Durante vários dias esperei um outro marido, mas ninguém veio. Então, obedeci à lei. E aí ele pergunta, qual o sentimento que poderia ter ditado essa lei? E ela disse que foi uma ideia supersticiosa, porque eles imaginavam que as mulheres se queimando, isso agradaria a divindade, que resgatariam as faltas do marido e que elas iriam ajudá-lo a viver feliz no outro mundo. Então, isso foi uma superstição que acabou virando ali uma lei e ela teve que cumprir. E aí, realmente, ele pergunta o que ela sentiu ao desencarnar. E ela diz que ela sentiu perturbação, que ela sentiu um escurecimento, que as ideias não ficaram claras, senão muito tempo depois. Inclusive, ela diz, eu ia a toda parte, entretanto, não me via bem. Ainda agora não me sinto completamente esclarecida. Mas uma coisa que ela coloca, e é bem interessante, é o seguinte: ela diz, mas no futuro eu não irei mais me queimar. Ela diz, terei de passar por muitas reencarnações para me elevar, mas não me queimarei mais. Não vejo necessidade de nós nos queimarmos, atirarmos-nos nos meios das chamas a fim de nos elevar, principalmente pelas faltas que não nos dizem respeito, que não fomos nós que cometemos. Então, nós já percebemos aí que ela já se encontra no estado de lucidez maior, mas ela diz, eu ainda não me sinto completamente esclarecida. Interessante isso, porque nós percebemos que o fato de nós estarmos desencarnados e nós conseguirmos, de alguma forma, falar, raciocinar de uma certa maneira e nos movimentarmos como ela, não significa que nós não possamos estar num estado de perturbação espiritual. O estado de perturbação não significa que eu fico paralisada no ambiente como louca, não é isso. Significa que as ideias não me voltam com clareza, que eu tenho alguma dificuldade ainda de compreender plenamente tudo que me acontece.
mas eu posso falar, eu posso me movimentar, eu vejo as pessoas. Então, era o caso dela, ela ainda se via, de uma certa maneira, um pouco perturbada, porque ainda não tinha clareza de tudo. Então, sobre essa comunicação, na verdade, é isso que eu queria destacar. E eu ia finalizar com um ponto que eu tive um pouco de dificuldade de compreender. E eu vou colocar para vocês aqui, porque foi uma dificuldade minha também. Ela foi evocada, como eu falei, em 1858. E o espírito de São Luís informa que ela foi, na verdade, que ela desencarnou há mais ou menos há cerca de 100 anos, tá? Que foi perguntado a ela em que época ela vivia, e o espírito de São Luís colocou que ela vivia ali em torno de, em mais ou menos, em estado, há 100 anos que isso vinha acontecido. E ela diz aqui, claro que foi um suicídio, nós sabemos que foi, mas de qualquer maneira, ali ela não foi um suicídio porque ela queria. De uma certa maneira, ela foi levada pelas leis de um país. Ela esperou o tempo, ela não queria, mas mulheres não têm voz naquela região e principalmente naquela época. Então, ela não tinha muita alternativa. E aí, eu fiquei a pensar comigo, que claro, ela já está mais lúcida, já respondeu, mas, por exemplo, ela continuava vestida da mesma forma, o médium, Adrian, a viu vestida da mesma forma, e ela diz que ainda não estava totalmente esclarecida. E eu fiquei pensando comigo, eu achei muito tempo, considerando que o suicídio dela não foi um suicídio dos mesmos moldes que nós estamos acostumados. Foi ela que buscou voluntariamente. De uma certa maneira, ela não tinha muito livre-arbítrio aí. Então, claro que não diz aqui exatamente em quanto tempo ela foi auxiliada, quanto tempo ela ficou num estado de perturbação, embora ela ainda se sentisse assim, mas de qualquer maneira, me pareceu, mesmo para ela estar esclarecida, me pareceu 100 anos no caso dela, porque foi uma situação peculiar, eu achei um tempo relativamente grande. Mas nós não temos outras informações aqui para avaliarmos o que de fato aconteceu com ela, uma situações outras que pudessem justificar ela ainda estar nesse estado de uma certa relativa perturbação. Bom, o próximo caso é da Bela Cordoeira. Ela era uma mulher muito inteligente chamada Luísa Charly. Essa Luísa, ela era extremamente intelectualizada, ela viveu no século XVI, ela falava vários idiomas, tinha uma educação esmerada, falava grego, latim, espanhol, italiano, ela era poetisa, então ela era uma pessoa que, inclusive, ela tinha alguns hábitos mais do gênero masculino, ela se sentia atraída pela guerra, ela se sentia atraída por essas atividades masculinas. Inclusive, ela chegou diz aqui, que ela dizia assim, formada em todos os exercícios do corpo, conhecida da equitação, da ginástica e do manejo das armas, que ela tinha um caráter muito enérgico e que ela se distinguiu entre os mais valentes combatentes em 1542. E resume aqui, falando da história dela, que depois, num determinado momento, ela deixou o mundo das armas, ela casou-se, ela se tornou-se realmente uma mulher da sociedade, que ela e o esposo tinham reuniões nas suas casas, eles chamavam várias pessoas da sociedade, e que ali, ela diz, ela apresentava as coleções de poesias dela, ela era muito bonita, ela era muito admirada e invejada pelas mulheres também, porque os homens ficavam ali atraídos por ela, mas que ela sempre se manteve numa conduta ética, que diz aqui exatamente que excitou a inveja das senhoras lionesas, tá? Ela morava em Lyon, as quais procuraram vingar-se pela calúnia, mas a sua conduta foi sempre irrepreensível. E aí ela foi evocada em 1858. Então, ela era ali do século XVI, então foi evocada realmente bastante tempo depois. E quando ela foi evocada, também o médium Adrien descreveu como ela se parecia, então mostra na descrição que ele traz
realmente a sua elegância, a sua beleza. Ele retrata isso na maneira como ele coloca. E, basicamente, eles perguntam a ela o seguinte, que da onde vinha aqueles interesses sobre as armas, sobre o mundo masculino de qualquer maneira. Ela disse que vinha de vidas passadas. Então ela disse, as ideias com que nascemos por certo nos vêm de existências anteriores, das quais são reflexos. Então aquilo ali provavelmente, ela diz que vinha realmente das existências anteriores, por isso ela apresentou aquelas habilidades e aquele gosto também por essa área da vida naquela sociedade. Mas ela também diz o seguinte, que a inteligência, porque também perguntam a ela qual a fonte da inteligência que ela tinha, porque ela era muito inteligente. E ela responde que veio de penosas existências e a vontade de Deus, mostrando então que realmente decorria de experiências adquiridas. A inteligência é algo que nós vamos adquirindo pouco a pouco. Mas quando ela diz penosas existências, então nos mostra que não foi algo tão fácil, tão simples, que ela teve esforço, que sofreu de alguma forma para adquirir todo esse conhecimento, mas que adquiriu. Depois ainda perguntam, ela vão perguntando várias coisas, estou fazendo aqui algumas, separando aqui as coisas que eu acho mais interessante. Dizem que, embora ela tenha adquirido em existências penosas, claro que tudo isso a fez crescer. Então, a instrução que ela adquiriu a fez progredir como espírito. Ela diz que perguntam a ela se ela ainda é feliz, que parecia que ela tinha sido muito feliz na Terra, e se ela ainda era feliz agora, se ela se encontrava feliz. E ela diz que, na verdade, a felicidade que nós vivemos na Terra nem se compara com a felicidade do céu. Então, ela diz, por mais feliz que se seja na Terra, a felicidade do céu é coisa muito diferente. E Kardec pergunta, o que você entende por céu? E ela responde, entendo por céu os outros mundos. O que nos mostra, então, que ela estava habitando um outro mundo. Não sabemos se ela se encontrava encarnada em algum outro orbe ou se ela estava no plano espiritual. Porque ela era um espírito já bem mais evoluído. Tanto é que Kardec pergunta em que condição ela está na escala espírita. E ela silencia. Porque espíritos que são muito evoluídos, eles não ficam falando de si mesmos e da sua evolução. E ela silencia. Mas São Luís, aí Kardec pergunta a São Luís. E ele diz, ela está aqui. Se ela não quer lhe dizer, eu não posso fazê-lo. Mas não percebes, pelas suas respostas, que ela é um espírito mais elevado? Então, não sabemos se ela estava habitando as esferas mais próximas da crosta ou ela talvez estivesse até em outro orbe, nós não sabemos. Mas fato é que ela realmente, ele diz, São Luís, não vedes que ela é dos mais elevados entre os espíritos que ordinariamente evocais? E aí ela diz que ela se mostrava ali com a forma que ela habitou na terra da poetisa, e aí ela diz, não evocaste a poetisa? Pois veio a poetisa, mostrando então que ela plasmou no seu corpo perispiritual a forma da poetisa, já que ela tinha sido evocada, mostrando que os espíritos podem, portanto, plasmar o seu perispírito com a forma das suas várias reencarnações, conforme a vontade e o merecimento, conforme a vontade e o pensamento, você vai adequar o seu perispírito para aquilo que você quiser. E aí, eu vou finalizar com isso, é muito interessante, porque Kardec pede para ela escrever alguma coisa. Como ela era poetisa, ele pede para que ela escrevesse alguma coisa. Só que no fundo, tinha ali mais de curiosidade, de prova, como a buscar uma prova, uma comprovação de que ela era ela. E aí ela respondeu o seguinte, procurai os meus antigos escritos. Não gostamos dessas provas, principalmente em público. Contudo, falo-ei de outra vez. E aí vem a observação de Kardec dizendo que os espíritos superiores, os espíritos realmente elevados, eles não gostam de serem colocados à prova dessa maneira. Até porque eles demonstram que eles não estão submissos às nossas vontades. Ainda mais espíritos elevados.
Que eles dão a prova, sim, mas quando eles desejam, quando eles a acham e veem utilidade, e não quando nós queremos. Então, a observação é aqui: sabe-se que os espíritos não gostam de provas, e os pedidos dessa natureza têm sempre mais ou menos esse caráter, que eles negam. E é sem dúvida por isso que quase nunca eles aquecem. Mas quase sempre basta que se lhes peça uma coisa para que não se obtenha, sobretudo se o pedido encerra um sentimento de curiosidade. Os espíritos, e principalmente os espíritos elevados, querem assim provar-nos que não se acham às nossas ordens. E aí o que aconteceu? Como ela até disse aqui, contudo, falou-ei de outra vez, no dia seguinte, pelo médium psicógrafo, que havia servido de intérprete, ela traz uma mensagem. Mas ela traz quando ela achou que era o momento, no dia seguinte, mas ela não trouxe naquele momento para mostrar realmente que não adianta nós buscarmos esse tipo de prova com os espíritos elevados, que eles não estão às nossas ordens. E aí nós terminamos o item que fala sobre as comunicações de além-túmulo. E adentrando no item variedades, é trazido aqui 2 itens, um chamado monomania e o outro uma questão de prioridade. Nesse monomania, qual é a situação? Apenas Kardec traz o caso de o que ele chama de um indivíduo atingido de monomania religiosa. Monomania é um estado de loucura em relação a alguma situação específica, tá? Então, vamos colocar realmente um desequilíbrio mental, tá? É chamado de monomania. E por que mono? Porque ele é uma loucura específica em relação a um assunto. Os outros assuntos, a pessoa fala, lida normal, como se ela não tivesse loucura. Então, é uma loucura relacionada a uma situação específica. E a monomania, ela pode ser emocional, quando é uma emoção específica, uma loucura em relação a uma emoção específica. Pode ser uma monomania intelectual, quando é uma loucura referente a uma ideia específica, e pode ser uma monomania religiosa, quando ela tem a ver com uma religião específica. E aqui ele fala, então, de um indivíduo que foi atingido de uma monomania religiosa, e ele estava internado há 7 anos no estabelecimento. E o que aconteceu? Ele havia sempre se mostrado manso, mas num determinado momento ele entrou numa crise, pegou uma faca, e o senhor Stuart, que era o responsável, que era o estabelecimento era dele, ele foi se aproximar e ele acabou sendo esfaqueado, recebeu 7 facadas e uma delas foi fatal, e ele veio a falecer. Então Kardec traz essa situação e ele apenas aborda o seguinte: imaginem, não era o caso, mas ele diz, imaginemos se essa monomania religiosa fosse em relação à doutrina espírita. Imagine se esse indivíduo, por exemplo, tivesse sequer falado em espíritos, abordado alguma coisa. Ele diz, como seria delicada essa situação, porque havia muitas pessoas contrárias à doutrina. E isso aqui poderia ser algo que poderia trazer uma situação ainda mais delicada para a doutrina. Mas ele diz o seguinte, que o meio de se prevenir essa exaltação que aconteceu aqui, ele está utilizando só como exemplo. Não é combater a ideia do espiritismo, como muitas pessoas fazem, mas, na verdade, o melhor meio de se prevenir, ele diz, é compreender perfeitamente, profundamente a doutrina espírita. Então, ele diz, é torná-lo de tal modo compreendido que nele apenas se veja um fenômeno natural, mesmo que nos apresente algo de extraordinário. Quanto mais se conhece, mais se compreende que ele é natural e não tem nada de sobrenatural. Então, ele faz essa comparação, essa analogia não, ele faz essa análise no sentido de que, caso isso tivesse acontecido, fosse uma situação que esse indivíduo estivesse relacionado, ou falasse, ou condenasse a doutrina espírita, seria algo mais delicado. E aí ele traz essa observação. É algo curto, é um item curto, e finalizamos esse item e vamos para o outro, que é uma questão de prioridade. Aqui também na verdade, ele traz o depoimento de
de uma das cartas que ele recebeu. Diz o seguinte: ele tinha um assinante que residia numa comuna francesa chamada Rambouillet. Eu não sei pronunciar direito, Rambouillet. E o nome dele era Senhor Renard. E esse Senhor Renard escreve, então, para Kardec, falando que ele devorava, ele até usou esse termo, eu devoro com indizível satisfação os números da vossa revista espírita. E ele diz que ele faz isso porque, na verdade, a própria família dele vinha desse conhecimento da espiritualidade, um pouco, como ele coloca aqui, a geração deles vinha de adivinhos. Ele disse: meus pais eram adivinhos de geração em geração. E ele diz que uma das tetravós dele até tinha sido condenada à fogueira por conta disso, mas conseguiu se esconder e acabou que ela não morreu na fogueira. Mas, assim, era algo costumeiro dentro da família dele. E ele diz que mesmo ele tendo vindo dessa família, ele também, num determinado momento da vida, ele passou, por exemplo, pelo materialismo, pelo ceticismo, mas que depois que ele começou a conhecer a doutrina espírita, ele diz, depois que ele teve acesso às obras do estático Swedenborg, que nós sabemos também que era um médium, tem estudos, e a doutrina espírita estuda também o Swedenborg, ele realmente se identificou com a doutrina. E aí ele traz uma situação e ele pede para Kardec colocar, e Kardec coloca aqui, que é exatamente, ele diz o seguinte, que ele conhecia um senhor chamado Cagnet, e ele diz que ele tinha travado relações com o senhor Cagnet, que ele diz que ele era torneiro e entalhador, e ele foi introduzido exatamente, iniciado no magnetismo humano. E nas suas conversas, ele auxiliou, ele instigou o senhor Cagnet a fazer experiências. Então, ele diz assim, que ele conversou com o senhor Cagnet, o senhor Renard conversou com esse Cagnet, dizendo que ele dizia o seguinte, que ele acreditava que havia sonâmbulos lúcidos, que eram almas, e que o sonâmbulo, nessa condição, estaria apto a ver os mortos e a entrar com eles em contato. E aí diz que ele sugeriu que ele testasse essas experiências, já que ele estava sendo introduzido no magnetismo, que ele testasse essas experiências. E ele testou várias experiências e teve êxito. Tanto é que ele escreveu sobre isso, ele coloca aqui vários volumes, brochuras na América, escrevendo sobre as suas experiências. Então, ele vem colocar exatamente isso para mostrar também para Kardec o quão importante estava sendo o acesso àquelas informações da revista espírita. Tanto é que ele diz, de há muito, que os espíritos me haviam dito que era possível a comunicação com espíritos de outros globos. Isso, o senhor Renard. E ele tentou que o senhor Cagnet conseguisse se comunicar com espíritos de outros orbes. Mas ele diz que ele não conseguiu. Ele diz aqui, eu expus o assunto ao senhor Cagnet, mas ele não foi mais longe do que o nosso satélite. Então, trazendo aqui essas informações. E aí, Kardec finaliza numa observação dizendo o seguinte, que registramos a sua observação do senhor Renard na revista para a história do Espiritismo e para provar mais uma vez que essa ciência tem raízes no mundo inteiro, o que tira aos que lhe queiram opor uma barreira qualquer possibilidade de êxito. Se o abafam aqui, ele renascerá, mas vivo em 100 outros lugares. Há de tomar um dia o lugar entre as crenças comuns. Então, mostrando que os fenômenos não aconteciam só na França, aconteciam em qualquer parte do mundo. E aí, com isso, finalizamos esse item que traz uma questão de prioridade e vamos para realmente o último item que Kardec traz para nós, que é aos leitores da Revista Espírita. E aqui, na verdade, é ele se despedindo momentaneamente de nós e dizendo que foi uma experiência maravilhosa, muito aprendizado,
que as críticas que ele recebeu foram muito inferiores do que ele imaginava, que, na verdade, a satisfação e a positividade de tudo que ele escreveu foi muito além das suas expectativas, que, claro, que com o êxito da revista, tinha muitos assinantes, ele tinha, assim, condições de continuar no exercício no ano subsequente, trazendo mais exemplares, como de fato aconteceu. Então, ele diz que agradece todos os testemunhos de simpatia que ele recebeu, o sufrágio dos homens mais eminentes pelo saber, pela posição social, que ele diz que ele foi muito ajudado na realização da obra, pelo testemunho de gratidão que ele recebeu. Ele coloca também, e ele destaca, e é isso que eu quero destacar, ele diz o seguinte, que ele acredita também que as coisas deram certo, porque ele, mesmo quando a doutrina, quando as coisas que ele trazia, quando isso ele era questionado, criticado, ele nunca rebateu com a mesma crítica, com o mesmo desrespeito, ele sempre foi muito cortês para com o outro, ele sempre procurou aplicar aquilo que a doutrina ensinava e que Jesus também ensinava. Então, ele disse aqui, ele diz, podemos lançar algumas gramas na balança desse grande movimento? Ele diz que se opera e que marcará a nossa época como uma era nova. Ele diz, não se irritando e mesmo atacando de frente aqueles que desejamos atrair. Então, ele diz, como é que nós vamos conseguir ampliar e fazer com que o espiritismo se torne grande se nós formos bater de frente com aquelas pessoas que nós queremos, de alguma forma, trazer para a doutrina, mostrar a verdade da doutrina. Ele diz, não será irritando e atacando, mas será pelo raciocínio e não pelas injúrias que nos faremos escutar. Seria indigno da doutrina, que não prega senão o amor e a benevolência, descer à arena do personalismo. Ele diz, com respeito, sem confronto, ele diz, conquistaremos mais partidários sérios do espiritismo do que pela aspereza e pela acrimônia. Então, mostrando que o confronto nunca é o caminho, mas sim com o estudo, com a inteligência e com respeito. E aí ele finaliza dizendo que o espiritismo, ele reservou à Revista Espírita do ano de 1858 praticamente muitos meses, muitos estudos, muitos artigos para tratar dos fenômenos físicos, que é o que ele chama, como ele diz assim, o primeiro período do espiritismo, mas que os próximos eles iriam se dedicar, que ele chama, para o período filosófico, no sentido de não estudar só as questões físicas, mas estudar outros aspectos envolvendo a verdade e a filosofia espírita, porque o momento dos fenômenos físicos, na opinião dele, estava findando, e que eles estavam ali, então, que ele diz, um novo período, que é o filosófico. Então, ele diz, efetivamente, estamos longe das mesas girantes, que já não divertem, porque tudo cansa. Só não nos cansamos daquilo que fala ao nosso entendimento. Por isso, o período filosófico. Elevando-se ao plano de uma doutrina filosófica, o Espiritismo conquistou inúmeros aderentes, mesmo entre aqueles que jamais presenciaram um fato material. E aí ele finaliza a revista dizendo: prosseguiremos em nossa tarefa no ano que se vai iniciar, e que tudo prenuncia será fecundo. E é exatamente com essas palavras que nós também finalizamos hoje a nossa aula e o nosso curso, dizendo: vamos prosseguir na nossa tarefa no ano que se vai iniciar e que tudo prenuncia será fecundo. Claro que nós vamos estar aqui novamente com vocês, trazendo, então, o estudo da Revista Espírita ano 1859. Já está no cronograma de cursos do nosso Conhecendo o Espiritismo, da nossa Casa de Jesus. Eu só posso realmente agradecer a você pelo carinho, por estar conosco, por ter estado conosco durante todo esse curso. Nossa sincera gratidão. Meus queridos amigos, se você gostou desta aula, curta, nós agradecemos muito. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários do vídeo, vamos responder para você com muito carinho. E se você acha que este vídeo pode ser útil a alguém, compartilhe o nosso link. Meus amores, mais uma vez, muito obrigada. Um grande beijo
Um grande abraço e até o nosso próximo estudo, com a permissão de Deus. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.